Eu fiquei com a noção de que o presidente da Liga do Organismo Autónomo podia, obviamente, ser o Sr. Pinto da Costa e ficava bem entregue, desde que a direção da Liga fosse uma direção de consenso. Uma lista de consenso é o que Manuel Damasio quer para a presidência da Liga. Uma lista com 10 clubes, entre os quais o Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting. Manuel Damasio já falou com Pinto da Costa e Santana Lopes e, ao que parece, para já está tudo bem encaminhado. Tive ontem um encontro com o presidente do Futebol Clube do Porto e os dois chegámos à conclusão de que, na realidade, o futebol português precisava de uma lista de consenso para a direção dessa liga. Resta agora saber se Santana Lopes concorda com esta lista consensual que tem como candidato à presidência da Liga o presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa. Pinto da Costa, o homem de todas as polémicas, tem agora aquele que é um dos cargos mais importantes da futura estrutura do futebol português. O presidente do Futebol Clube do Porto está agora à frente do organismo autónomo que de futuro vai organizar as competições mais importantes do futebol nacional. Este será um dos primeiros problemas a resolver se o organismo autónomo quiser organizar já na próxima época as provas profissionais. Mas existem outros. A questão da arbitragem está longe de ser resolvida e promete ainda muita polémica. Cabe ao organismo autónomo gerir as nomeações e por isso os clubes vão encontrar uma comissão para o fazer. Mas ninguém sabe como vão ser escolhidos os árbitros e, acima de tudo, por quem. O presidente do Sporting foi o último. Santana Lopes não quis mesmo que o Sporting ocupasse o lugar reservado na direção da Liga. Uma posição que custa ao Sporting a falta de protagonismo nas grandes decisões para o futebol português, mas que de certo permite a Santana Lopes uma liberdade total para criticar, como de resto tem feito até agora. Isto é uma derrota para o Sporting que está a ficar fora disto? É uma intenção deliberada sua? O senhor é que não quis ficar, portanto, embora há quem diga que o Sporting vai ficar afastado do poder durante 4 anos? De facto, nós preferimos que o Sporting de Portugal ficasse fora desta aliança que existiu em torno da nova direção da Liga. Devo dizer, em relação à Liga, aliás, agora a TV acabou de confirmar, nós nem podemos ter a certeza dessas diferenças e nós não gostamos de participar em projetos no escuro, porque o próprio Sr. Pinto da Costa disse lá que revela o seu projeto depois de tomar posse, o que é algo extraordinário, mas foi eleito com essa votação ainda sem saber qual é o projeto, qual é o seu programa. Nós entendemos que a solução preferível era que fosse presidente da Liga, aliás, como acontece na generalidade dos países europeus, alguém que não fosse presidente de clube, principalmente um dos 3 grandes clubes. E eu disse, a solução que o Sporting prefere é uma quarta figura, chamemos-lhe um independente. Quando o Sr. Manuel Damasio disse-me a mim que tinha o apoio do Sr. Pinto da Costa, também queria o apoio do Sporting e tinha o apoio de vários outros clubes, nós o que desejávamos era de facto uma solução consensual que não protagonizada por nenhuma das pessoas que mais têm extremado posições no futebol português, admitimos essa solução como solução de recurso. Uma vez que o Sr. Manuel Damasio acabou por mudar de opinião, está no seu direito, só ele poderá explicar, eu não sei ainda explicar já. Considera-se traído de alguma forma em algum compromisso mesmo de trabalheiros? Não, considero que foi quebrado Veja, o Sr. Manuel Damasio, quando falou comigo a primeira vez, até foi a convite dele, muito amado, e foi a Direção Sporting Lisboa e Benfica que fez o convite para um pacto entre os dois clubes com o objetivo de derrotar a candidatura do Sr. Pinto da Costa. E os dirigentes do Benfica disseram expressamente que entendiam que só eu podia derrotar o Sr. Pinto da Costa, que nem o Sr. Manuel Damasio podia, e por isso que a direção de Sporting do Benfica estava disposta a apoiar-me como candidato. E a resposta que deram os dirigentes do Benfica nessa noite foi os meus vice-presidentes ficaram também algo surpreendidos perante um entusiasmo tão grande no apoio à minha candidatura, mas foi simpático, foi uma reunião muito agradável, mas eu pedi 48 ou 72 horas para pensar, porque disse, apesar dessa unanimidade, e depois falaram logo presidentes de outros clubes, o presidente do Boa Vista,
o presidente do União de Leiria, uma série de... Pinto da Costa agora fica com poder demasiado. Não, o Sporting tem sido tão prejudicado estando representado que eu não sei se é melhor estar representado ou não estar, porque sermos mais prejudicados do que temos sido não é possível. Todas as decisões que existem são contra o Sporting. O Sporting não consegue ganhar uma causa... Clubes se queixam do mundo. Não, ouça, todos, mas veja, não, o presidente do Benfica, por exemplo, teve várias decisões favoráveis nos casos Paulo Sousa e no caso Pacheco. Aconteceu este caso extraordinário agora de nós sermos condenados por termos respondido em 8 dias no caso Pacheco, quando no caso Paulo Sousa a mesma comissão arbitral deu 13 dias ao Sporting para responder. Por isso, a minha divergência com o Sr. Pinto da Costa não é uma divergência pessoal, eu quero sublinhar isto. Eu não concordo com o estado de coisa em que está o futebol português. E acho que muita gente, ouve-se a imprensa todos os dias, ouve-se os programas desportivos, e de facto tem-se lido entrevistas nos últimos dias, que são autênticos atestados de vergonha ao que se passa no futebol português, confissões de pressões, confissões de cozinhados para designar árbitros para o jogo A, B, C, e que eu não sei se o Sporting no passado está isento, que é um estado de coisas com o qual eu não concordo. O que eu tenho ouvido ao Sr. Pinto da Costa dizer é que o futebol português nem está assim tão mal, que quem critica tanto o futebol português está errado, e por isso que na perspectiva dele não há assim tanto a mudar, nem pouco mais ou menos, quanto aquilo que nós dizemos. Por isso é uma divergência neste momento com o Pinto da Costa. Acha que todos estão a cozinhar um futebol que o senhor não quer ver? Não, eu acredito que os clubes têm, de facto, principalmente os menos poderosos, entre aspas, de menor dimensão, que não tem uma dimensão tão grande quanto o Porto, o Benfica e o Sporting, eles têm que estar presentes. É bom para eles defender os seus interesses estarem presentes. Alguns presidentes de clube perguntaram mesmo a opinião. Se perante a atitude que o Sporting ia tomar, pessoalmente achava mal que eles entrassem na direção da Liga, eu disse não, acho que devem entrar. O Sporting não tem problema nenhum em ficar sozinho, não, porque há muitos clubes que não estão na direção da Liga, mas nenhum dos grandes. Portanto, acho que os senhores devem entrar, lutar pelos seus direitos. O Sporting fica de fora, mas eu quero dizer uma coisa muito claramente. Acredita que não vai ser prejudicado? Não, espero bem que não. E quero aproveitar o dia de hoje para desejar as maiores felicidades à nova direção da Liga. E estou a dizer sem nenhuma hipocrisia, sem nenhum cinismo. Oxalá eles tenham sucesso num processo que eu espero que seja da modernização do futebol português e de conseguir a defesa dos direitos dos clubes. Nós todos apontados, estou muito mais, se quer que diga, feliz, despreocupado. Tenho muito mais tempo a tratar os problemas do Sporting, que são muitos, vou ter que voltar para lá agora, vou ter uma noite pela frente, com certeza, e por isso desejo ao Sr. Pinto da Costa e ao Sr. Manuel Damasio, que é agora seu aliado de braço dado, as maiores felicidades nesta tarefa grande vão ter pela frente. Aqui atrás de mim, no topo sul, a juventude leonina, as claques mais jovens do Sporting, chamam ao presidente do Futebol Clube Porto, Pinto da Costa. Prometeste 700 mil no 1º de Abril. Esta ligação cheira a corrupção também, com um cartaz onde aparece Pinto da Costa, bem abraçado a Manuel Damasio, presidente do Benfica. Aquilo que está ali, Pinto da Costa, Manuel Damasio, aquela ligação que está ali naquela tribuna, do seu tempo não era assim. Vejo mal ao longe, portanto nem vejo o que é que lá está. Eu digo-lhe, prometeste-lhe 700 mil no 1º de Abril, basta esta ligação cheira à corrupção e tem uma caricatura de Pinto da Costa abraçado a Manuel Damasio. Carlos Calheiros estreia-se em jogos entre grandes e será auxiliado pelos seus irmãos gêmeos Augusto e Anândio. A designação do juiz Minhoto não agradou ao presidente do Sporting. Sousa Sintra esperava um internacional, dada a envergadura do jogo.
no mínimo estranho porque o Conselho de Arbitragem, e em particular o Sr. Presidente Laureano Gonçalves, nomeou este árbitro. Porquê nomeou este árbitro? Isto é a pergunta que eu faço e nomeou o árbitro internacional. Ainda por cima disso, não sei se corresponde à verdade, eu não quero também criar aqui alguma tensão ou criar aqui alguma confusão no meio disto, de que o Sr. Carlos Calheiros será sócio do Futebol Clube de Porto. Em vésperas do Porto Sporting, Sousa Sintra comentou a presença do Presidente do Conselho Nacional de Arbitragem na Holanda, integrado na comitiva portista. O problema de estar com o Porto na Holanda e ser convidado do Porto não quer dizer que esteja comandado pelo Porto, não é? Mas enfim, fica a reticência, não é? Fica estas dúvidas dele ter nomeado este árbitro, ainda por cima um árbitro do Norte. Carlos Calheiros nas Antas, no principal jogo da jornada 20. Foi o segundo clássico do campeonato e uma vez mais Carlos Calheiros de Viana do Castelo, o árbitro escolhido. Ele já apitou o Porto Benfica na primeira jornada. Logo que soube da nomeação, Sousa Sintra voltou a atacar o Conselho de Arbitragem. O presidente do Sporting faz acusações graves, dizendo que Laureano Gonçalves, presidente do Conselho Nacional de Arbitragem, serve os interesses do Futebol Clube do Porto. Quanto a Carlos Calheiros, merece um voto de confiança. Sintra diz que não tem nada contra o árbitro, apenas põe em causa os critérios da nomeação. Pinto da Costa já reagiu, diz que vindo de quem vem, não admira. O Sr. Sousa Sintra protestou contra a nomeação do Sr. Carlos Calheiros, protestou contra a do Sr. Pratas e no ano passado protestou ainda muito mais contra a do Sr. Carlos Valente. Dona Lopes foi em 25-26 um presidente irrequiano. Grimiu com Pinto da Costa uma luta acesa que animou a temporada. Voltando para a assistência, o sistema é isto. Acabaram de assistir ao sistema. Eu não quero o sistema. Pinto da Costa tem-se dado bem com o Benfica de Vieira, é incontornável. Mais vitórias, mais sucessos e, portanto, para o Futebol Clube do Porto, para a lógica da dinâmica do Futebol Clube do Porto, era importante, eventualmente, que o Benfica continuasse a ser presidido por Luís Filipe Vieira. Aliás, esta tabela que nós estamos a ver aqui confere exatamente fundamento a isto que nós acabamos de dizer.